Clara nunca imaginou que um dia estaria de joelhos no chão frio de uma mansão, segurando a mão de um homem coberto de cicatrizes, enquanto ele gritava nomes de soldados mortos. Ela nunca imaginou que seu coração bateria tão forte por alguém que o mundo inteiro chamava de monstro. Mas naquela noite de tempestade, quando os trovões sacudiam as janelas e ele tremia como uma criança perdida, ela entendeu que algumas pessoas não precisam ser salvas. Precisam apenas de alguém que não tenha medo de ficar. Essa é a história de como uma menina simples do interior de Minas Gerais transformou a vida de um general destruído pela guerra. Tudo começou numa cidadezinha chamada São Tomé das Letras, no sul de Minas Gerais, onde Clara Ribeiro vivia com a avó Zilda numa casinha de 3 cômodos no fim de uma rua de terra. Clara tinha 22 anos, cabelos castanhos sempre presos num coque frouxo e mãos calejadas de tanto costurar. Desde os 15 anos ela trabalhava como costureira para sustentar a avó, que a criou sozinha depois que a mãe de Clara morreu de febre quando ela tinha apenas 7 anos. A vida nunca foi fácil para as duas, mas elas tinham uma a outra, e isso sempre pareceu suficiente. Zilda tinha 68 anos e um coração que já não funcionava como deveria. Os médicos do postinho de saúde faziam o que podiam, mas os remédios eram caros e a aposentadoria de um salário mínimo mal cobria as contas básicas. Clara trabalhava de segunda a sábado, às vezes até domingo, costurando vestidos de festa, ajustando roupas, bordando enxovais. Cada centavo ia para os remédios da avó e para manter a casinha de pé. Ela nunca reclamava, nunca pedia nada para si mesma. Sua única alegria era cantar enquanto costurava, músicas antigas que a avó lhe ensinou. Numa tarde de quinta-feira tudo mudou. Clara estava na cozinha preparando um chá quando Zilda desmaiou no quintal. O coração da velha senhora simplesmente parou de funcionar direito. A ambulância levou quase 40 minutos para chegar naquela cidadezinha esquecida, e quando finalmente chegaram ao hospital em Três Corações, o médico chamou Clara para uma conversa particular. O rosto dele era sério, quase triste. Ele disse que Zilda precisava de uma cirurgia urgente, uma ponte de safena, e que, sem essa operação, ela não sobreviveria mais de 3 meses. Clara sentiu o chão sumir debaixo dos pés. Perguntou quanto custava a cirurgia, mesmo já sabendo que não teria condições de pagar. O médico suspirou e respondeu que, pelo sistema público, a fila de espera era de pelo menos 2 anos, tempo que Zilda não tinha. Pelo particular, a cirurgia completa, com hospital, médicos e recuperação, custaria em torno de R$80 mil. Clara quase riu de desespero. R$80 mil era mais dinheiro do que ela veria em uma década inteira de trabalho. Ela agradeceu o médico, voltou para o quarto da avó e segurou a mão enrugada daquela mulher que era tudo o que ela tinha no mundo. Na semana seguinte, Clara tentou de tudo. Foi ao banco pedir empréstimo, mas não tinha como comprovar renda suficiente. Procurou ajuda na prefeitura, mas disseram que não havia verba. Tentou uma vaquinha online, mas conseguiu apenas R$300 de vizinhos tão pobres quanto ela. O desespero começou a tomar conta. Foi então que Dona Marta, uma vizinha que trabalhava como faxineira em casas de rico, apareceu com uma notícia estranha. Ela ouviu falar de uma vaga de empregada doméstica numa mansão isolada na Serra da Mantiqueira, perto de Campos do Jordão. O salário era absurdo, R$15 mil por mês, mas ninguém aguentava mais de uma semana no lugar. Clara quis saber por quê. Dona Marta baixou a voz como se contasse um segredo perigoso e disse que o dono era um homem desfigurado, um general de guerra que vivia escondido do mundo. Diziam que ele gritava à noite, que tratava todos como lixo, que a mansão parecia assombrada. As últimas 5 empregadas fugiram antes de completar 7 dias. Uma delas jurou que viu o patrão e quase desmaiou de susto. Mas Clara não tinha escolha. R$15 mil por mês significava que em 6 meses ela teria o dinheiro da cirurgia. Ela só precisava aguentar 6 meses. Só isso. Na noite antes de partir, Clara arrumou sua mala pequena e sentou-se na cama ao lado da avó, que já estava de volta em casa, fraca, mas lúcida. Zilda segurou as mãos da neta e tirou do pescoço um lenço de tecido bordado à mão, amarelado pelo tempo,
com as iniciais Z e C entrelaçadas num canto. Ela disse que aquele lenço atravessou 3 gerações de mulheres da família e que quando Clara sentisse medo, era só segurar o lenço e lembrar que nunca estava sozinha. Depois, Zilda olhou fundo nos olhos da neta e disse algo que Clara jamais esqueceria. Minha filha, às vezes Deus coloca a gente no deserto para encontrar quem mais precisa de água. Na manhã seguinte, Clara subiu no ônibus com a mala numa mão e o lenço da avó no bolso do casaco. Ela não sabia, mas estava prestes a conhecer um homem que mudaria sua vida para sempre. Clara jamais esqueceria o momento em que viu Augusto Montenegro pela primeira vez, mesmo que naquela hora ainda não soubesse seu nome. Foi apenas um vulto no fim de um corredor escuro, uma silhueta enorme que desapareceu antes que ela pudesse piscar. Mas o frio que desceu pela sua espinha naquele instante foi tão intenso que ela precisou se apoiar na parede para não cair. Algo naquela presença era diferente de tudo que ela já sentiu, como se a própria escuridão tivesse ganhado forma humana. Porém, antes desse encontro, Clara precisou primeiro chegar àquele lugar esquecido pelo mundo. A viagem de ônibus durou quase 8 horas, saindo de São Tomé das Letras ainda de madrugada, e chegando a Campos do Jordão no começo da tarde. Clara nunca tinha ido tão longe de casa. Pela janela do ônibus, ela viu a paisagem mudar aos poucos, as montanhas ficando mais altas, o ar mais frio, as árvores mais densas. Quando desceu na rodoviária, um vento gelado cortou seu rosto e ela percebeu que o casaco fino que trouxe não seria suficiente para aquele frio. Um homem de uns 55 anos esperava por ela segurando uma placa com seu nome escrito à mão. O homem se apresentou como Geraldo, motorista da família Montenegro há mais de 30 anos. Ele tinha um rosto bondoso, marcado pelo tempo, com olhos castanhos que pareciam carregar histórias demais. Ajudou Clara a colocar a mala no porta-malas de uma caminhonete preta antiga, mas bem cuidada, e abriu a porta para ela como se fosse uma convidada importante. Durante o trajeto até a mansão, que durou quase 1 hora por estradas de terra sinuosas subindo a serra, Geraldo foi conversando com ela de forma tranquila. Perguntou de onde ela vinha, se a viagem foi cansativa, se ela tinha família esperando em casa. Clara contou sobre a avó doente e sobre a necessidade do dinheiro para a cirurgia. Geraldo ouviu em silêncio, assentindo com a cabeça, e quando ela terminou, ele suspirou fundo. Disse que ela parecia uma boa moça, que tinha um jeito gentil e que esperava sinceramente que ela conseguisse o que precisava. Mas então ele parou o carro no acostamento, virou-se para ela e falou com uma seriedade que a assustou. Disse que a mansão não era um lugar comum e que o patrão não era um homem comum. Disse que se ela quisesse ir embora a qualquer momento, era só pedir que ele mesmo a levaria de volta à rodoviária sem fazer perguntas. Clara agradeceu a preocupação, mas disse que não tinha escolha. Precisava daquele emprego mais do que precisava de segurança. Geraldo a olhou por um longo momento, como se estivesse medindo a força daquela menina magra de interior, e depois voltou a dirigir sem dizer mais nada. Quando finalmente chegaram, o sol já estava se pondo atrás das montanhas, tingindo o céu de laranja e roxo, e foi então que Clara viu a mansão pela primeira vez. Era enorme, antiga, construída em pedra e madeira escura, com pelo menos 3 andares e dezenas de janelas, quase todas com as cortinas fechadas. O jardim da frente, que claramente já foi magnífico um dia, estava completamente abandonado. Roseiras mortas, fontes secas cobertas de limo, estátuas de anjos com os rostos corroídos pelo tempo. A grama alta chegava quase na altura dos joelhos em alguns lugares. Era como se a natureza estivesse lentamente engolindo aquela construção, tentando apagar sua existência do mundo. Clara desceu da caminhonete, sentindo um aperto no peito que não conseguia explicar. O lugar inteiro parecia estar de luto, esperando por algo ou alguém que nunca mais voltaria. Geraldo a guiou até a entrada lateral, que dava direto na cozinha. No caminho, passaram por um corredor onde havia uma parede inteira, coberta de fotografias antigas em molduras de prata. Clara parou sem querer, atraída pelas imagens. Em uma delas, um homem jovem e bonito sorria em uniforme militar,
cercado por outros soldados que também sorriam. O homem tinha olhos claros, maxilar forte, postura de quem comandava respeito. Em outra foto, o mesmo homem aparecia ao lado de uma mulher elegante de cabelos grisalhos, ambos em frente à mansão, quando ela ainda era viva e florida. Geraldo percebeu que Clara olhava as fotos e murmurou baixinho: "Esse homem morreu junto com os soldados dele naquela missão. O que sobrou é outra coisa." Antes que Clara pudesse perguntar mais, ele se calou e continuou andando. O quarto de Clara ficava no andar térreo, nos fundos da cozinha. Era simples, mas limpo, com uma cama de solteiro, um guarda-roupa pequeno e uma janela que dava para os fundos da propriedade. Geraldo explicou as regras enquanto ela arrumava suas coisas. O patrão não queria ser visto e não gostava de barulho. Ela deveria deixar as refeições numa bandeja do lado de fora do escritório dele, no segundo andar, bater 3 vezes na porta e se afastar antes que ele abrisse. Nunca, em hipótese alguma, deveria entrar no quarto do fim do corredor do 3º andar. Eram ordens absolutas. Clara concordou com tudo, guardou suas roupas, colocou o lenço da avó debaixo do travesseiro e deitou-se cedo. Mas o sono não veio. Por volta das 2 da madrugada, ela acordou com um som que gelou seu sangue. Gritos de homem vindos do andar de cima. Gritos de desespero puro, como se alguém estivesse sendo torturado. Ela agarrou o lenço da avó contra o peito e rezou baixinho até o amanhecer, sem conseguir dormir mais. Aquela foi sua primeira noite na Mansão das Sombras, e ela ainda não fazia ideia de que o pior ainda estava por vir. Clara nunca vai esquecer o momento exato em que seus olhos encontraram os de Augusto Montenegro pela primeira vez. Não foi durante o dia, quando ela poderia ter se preparado. Foi às 3 da madrugada, na cozinha escura, quando ela pensou estar completamente sozinha. A luz do interruptor revelou um homem enorme parado a menos de 2 metros dela, com metade do rosto coberto por cicatrizes que pareciam ter sido esculpidas por fogo e estilhaços. Mas o que a fez prender a respiração não foram as marcas na pele dele. Foram os olhos tão cheios de dor que pareciam pertencer a alguém que já morreu por dentro. Os primeiros 3 dias de Clara na mansão foram estranhos e solitários. Ela acordava às 6 da manhã, preparava o café da manhã, deixava a bandeja na porta do escritório no 2º andar, batia 3 vezes e descia correndo as escadas antes que a porta se abrisse. Fazia a limpeza dos cômodos permitidos, preparava o almoço, repetia o ritual da bandeja e passava as tardes tentando dar alguma vida àquela casa morta. Geraldo aparecia de manhã e no fim da tarde para verificar se ela precisava de algo. Mas fora isso, Clara estava completamente sozinha. Ela nunca viu o patrão, nunca ouviu sua voz. Apenas os gritos noturnos lembravam que havia alguém vivo no andar de cima. Na 3ª noite, Clara não conseguiu dormir de novo. Os pesadelos do patrão começaram mais cedo, por volta da meia-noite, e duraram quase 2 horas. Quando finalmente pararam, ela estava com a garganta seca de tanto rezar. Decidiu ir até a cozinha buscar um copo de água, pensando que a casa estaria em silêncio. Caminhou pelo corredor escuro sem acender as luzes para não chamar atenção, guiando-se apenas pelo luar que entrava pelas frestas das cortinas. Quando chegou à cozinha, estendeu a mão automaticamente e apertou o interruptor. A luz fluorescente piscou 2 vezes antes de se firmar, e foi aí que ela o viu. Augusto estava de costas, apoiado na pia, segurando um copo de água. Ele vestia apenas uma calça de moletom cinza, e as costas largas estavam cobertas de cicatrizes que desciam dos ombros até a cintura, linhas irregulares de pele retorcida que contavam uma história de dor inimaginável. Quando a luz acendeu, ele se virou num reflexo de soldado, rápido como um animal acuado. E Clara viu o rosto dele pela primeira vez. O lado esquerdo era quase normal, bonito até, com maxilar forte e olhos de um verde acinzentado. Mas o lado direito era uma geografia de destruição. A pele repuxada, avermelhada em alguns pontos e esbranquiçada em outros. O canto do olho puxado para baixo, parte da orelha faltando. Clara soltou um som involuntário. Não foi um grito, não foi de medo. Foi quase um suspiro de compaixão, o tipo de som que se faz quando se vê um animal ferido na beira da estrada. Mas Augusto não interpretou assim. Os olhos dele,
que por um segundo pareceram vulneráveis, se transformaram em pedra. Ele rosnou para ela sair dali, a voz grave e cortante como uma lâmina. Clara não conseguiu se mover, as pernas travadas no lugar. Augusto deu um passo em direção a ela, e nesse movimento brusco, o copo que ele segurava bateu na borda da pia e estilhaçou no chão. O barulho quebrou o feitiço. Clara finalmente conseguiu se virar e correu de volta para seu quarto sem olhar para trás. Ela passou o resto da noite acordada, o coração ainda batendo forte, pensando no que tinha visto. Não no rosto dele, embora as cicatrizes fossem impressionantes. Ela pensava nos olhos. Naquele segundo antes da raiva tomar conta, ela viu algo que reconheceu, porque já tinha visto no espelho muitas vezes. Solidão. Uma solidão tão profunda que doía só de olhar. Quando o sol nasceu, Clara tomou uma decisão. Ela não ia fugir como as outras. Ela ia ficar não apenas pelo dinheiro, mas porque algo naquele homem quebrado a chamava de uma forma que ela não conseguia explicar. Naquela manhã, antes de preparar o café, Clara foi até a cozinha e encontrou os cacos de vidro ainda espalhados pelo chão. Ela varreu tudo com cuidado, limpou o sangue seco que manchava algumas peças e percebeu que ele tinha se cortado. Depois de deixar a bandeja do café na porta do escritório, ela voltou à cozinha e escreveu um bilhete num pedaço de papel de pão. Escreveu com a letra caprichada que a avó lhe ensinou e subiu as escadas silenciosamente. Deixou o bilhete dobrado embaixo da bandeja do almoço e desceu sem fazer barulho. O bilhete dizia apenas: "Espero que sua mão esteja bem. Deixei gaze e pomada no armário da cozinha, na segunda prateleira. Se precisar de ajuda para fazer o curativo, é só pedir." Augusto encontrou o bilhete quando abriu a porta para pegar a bandeja. Ficou parado ali por um longo momento, segurando aquele pedaço de papel como se fosse uma bomba prestes a explodir. Fazia 5 anos que ninguém demonstrava preocupação genuína com ele. Fazia 5 anos que ele era tratado como um monstro, um problema, uma vergonha a ser escondida. Sua primeira reação foi amassar o bilhete e jogar fora. Ele chegou a fechar o punho, mas algo o impediu. Talvez a letra caprichada, talvez as palavras simples e diretas, talvez apenas o cansaço de tanto tempo sozinho. Ele enfiou o bilhete amassado no bolso e fechou a porta. Naquela noite, bem depois da meia-noite, quando a mansão estava em silêncio total, Augusto sentou-se na cama e tirou o bilhete do bolso. Leu de novo as palavras daquela menina que deveria ter fugido, mas não fugiu. E pela primeira vez em anos, sentiu algo que não era dor nem raiva. Era algo parecido com esperança, e isso o assustou mais do que qualquer pesadelo. Clara nunca saberia que naquela tarde de quinta-feira, enquanto cantarolava uma música antiga na cozinha, Augusto estava parado no corredor escuro com os olhos fechados, respirando fundo, como quem tenta capturar uma memória que escapou há muito tempo. O cheiro de bolo de laranja invadia cada canto da mansão, e para um homem que passou 5 anos trancado em silêncio, aquele aroma era como uma porta abrindo para um passado que ele jurou ter enterrado. Ele ficou ali por quase 10 minutos imóvel, enquanto lágrimas que não derramava há anos escorriam silenciosamente pelo lado bom do rosto. Mas Clara não viu nada disso, e talvez tenha sido melhor assim. 2 semanas se passaram desde o encontro na cozinha, e Clara decidiu que não ia viver naquela mansão como se estivesse num velório. Começou aos poucos, quase sem perceber. Primeiro, abriu as cortinas da sala de jantar para deixar o sol entrar. Depois trouxe flores silvestres que encontrou nos fundos da propriedade e colocou num vaso rachado que achou no porão. Quando Geraldo viu as flores na mesa da cozinha, parou e ficou olhando por um longo momento, como se estivesse vendo uma miragem. Disse que fazia 5 anos que não entrava cor naquela casa. Clara apenas sorriu e continuou arrumando os pratos do almoço. Augusto percebeu as mudanças imediatamente. No primeiro dia que desceu para buscar um livro na biblioteca e encontrou as cortinas abertas, ele as fechou com raiva. No dia seguinte, elas estavam abertas de novo. Ele fechou mais uma vez. No terceiro dia, quando encontrou as cortinas abertas pela terceira vez, ele parou no meio do movimento e ficou olhando para a luz do sol que formava quadrados dourados no chão de madeira. Fazia tanto tempo
que ele não via aquela luz ali dentro. Deixou as cortinas como estavam e voltou para o escritório sem dizer nada. Foi uma pequena vitória que Clara nunca ficou sabendo. A guerra silenciosa continuou em outras frentes. Clara começou a cantarolar enquanto trabalhava, primeiro bem baixinho, quase sussurrando. Quando nenhuma ordem veio para ela parar, foi aumentando o volume aos poucos. Eram músicas antigas, cantigas que a avó Zilda cantava enquanto cozinhava, melodias que falavam de amor, de saudade, de esperança. Um dia, um bilhete apareceu na bandeja do almoço, escrito com letra firme e inclinada. Pare de cantar. Clara leu o bilhete, dobrou-o com cuidado, guardou no bolso do avental e continuou cantarolando como se nada tivesse acontecido. No dia seguinte, outro bilhete. Eu mandei parar de cantar. Ela parou de cantar e começou a assobiar. Geraldo observava tudo com um meio sorriso que tentava esconder. Numa tarde, enquanto tomavam café juntos na cozinha, ele disse a Clara que ela era a primeira empregada que Augusto não mandou embora na primeira semana. Na verdade, ela era a primeira pessoa em 5 anos que ousava desobedecer qualquer ordem dele. Clara perguntou o que aconteceu com ele, por que vivia daquele jeito. Geraldo ficou em silêncio por um momento, os olhos perdidos em algum ponto além da janela. Disse que não era a história dele para contar, mas que algumas feridas eram tão fundas que a pessoa preferia se enterrar junto com elas. Clara entendeu que não deveria insistir, pelo menos não ainda. Foi numa tarde de sexta-feira que Clara descobriu algo importante. Estava limpando o corredor do segundo andar quando notou uma porta entreaberta que nunca tinha visto aberta antes. A curiosidade venceu o bom senso, e ela espiou pelo vão. Era um quarto de mulher, decorado com móveis antigos e delicados, cortinas de renda, uma penteadeira com espelho oval e frascos de perfume alinhados, como se alguém fosse usá-los a qualquer momento. A cama estava feita com lençóis bordados, e sobre o travesseiro havia um porta-retrato com a foto de uma mulher elegante de cabelos grisalhos. A mesma mulher das fotos no corredor de entrada. Clara entendeu que aquele era o quarto da mãe de Augusto, preservado intacto como um santuário. Naquela noite, Clara decidiu fazer o bolo de laranja da avó Zilda. Era quinta-feira, e por algum motivo ela sentiu vontade de trazer um pedaço de casa para aquele lugar tão frio. Separou os ingredientes, ralou as laranjas colhidas de uma árvore abandonada no quintal e começou a preparar a massa enquanto cantarolava. O cheiro foi tomando conta da cozinha, depois do corredor, depois da casa inteira. Geraldo apareceu na porta da cozinha atraído pelo aroma e parou como se tivesse levado um soco no estômago. Clara perguntou o que foi, preocupada. Ele engoliu em seco e disse, com a voz embargada, Dona Helena fazia esse mesmo bolo todo domingo. Era o favorito dela e do menino Augusto. Faz mais de 20 anos que não sinto esse cheiro. Clara não sabia o que dizer, então apenas cortou uma fatia e ofereceu a ele. O que nenhum dos dois viu foi Augusto parado no corredor escuro que dava para a cozinha. Ele tinha descido ao sentir o cheiro sem pensar, guiado por uma memória que não sabia que ainda existia. Ficou ali, escondido nas sombras, ouvindo Geraldo falar sobre sua mãe, vendo Clara servir bolo como se fosse a coisa mais natural do mundo. O cheiro de laranja e açúcar o transportou para tardes de domingo há décadas atrás, quando ele era apenas um menino e sua mãe cantava na cozinha enquanto o bolo assava. Fechou os olhos e deixou a memória tomar conta, mesmo que doesse. Quando finalmente voltou para o escritório, algo nele tinha mudado, uma rachadura pequena numa muralha que parecia impenetrável. Naquela noite, pela primeira vez em meses, os pesadelos vieram mais tarde e foram embora mais cedo. E no dia seguinte, quando Clara deixou a bandeja do café na porta, encontrou um bilhete de volta. Dizia apenas 2 palavras. O bolo estava bom. Era a primeira vez que Augusto admitia que ela existia, para além de uma funcionária que deveria ser invisível. Clara nunca tinha sentido tanto medo na vida, quanto naquela noite em que segurou Augusto Montenegro nos braços, enquanto ele gritava nomes de homens mortos. A tempestade rugia lá fora como se o mundo estivesse acabando, mas o verdadeiro caos estava dentro daquele quarto escuro,
onde um general condecorado se transformava numa criança perdida em meio a memórias de sangue e fogo. Ela não pensou antes de agir, não calculou os riscos, não lembrou das regras. Apenas correu em direção aos gritos, porque algo dentro dela sabia que ele precisava de alguém, mesmo que ele nunca fosse admitir isso. E quando tudo acabou, quando o silêncio finalmente voltou, Clara entendeu que sua vida nunca mais seria a mesma. O dia tinha começado estranho, com um céu pesado de nuvens escuras que pareciam prometer algo ruim. Geraldo apareceu mais cedo que o normal e avisou Clara que uma tempestade forte estava chegando, dessas que derrubam árvores e cortam a luz por horas. Disse para ela preparar velas, lanternas e água, porque quando a serra decidia mostrar sua força, não havia muito o que fazer, além de esperar passar. Clara passou a tarde organizando tudo, enchendo garrafas de água, separando fósforos, colocando velas em pontos estratégicos da casa. Por volta das 7 da noite, os primeiros trovões começaram a sacudir as janelas. A luz caiu às 9h30, deixando a mansão inteira mergulhada em escuridão. Clara acendeu as velas da cozinha e do seu quarto, tentando não pensar no tamanho daquela casa sem eletricidade. A chuva batia nas janelas com uma violência que ela nunca tinha visto, e o vento uivava pelos corredores como se houvesse fantasmas presos nas paredes. Ela tentou ler um livro à luz de velas, mas não conseguia se concentrar. Algo a deixava inquieta, uma sensação de que alguma coisa estava prestes a acontecer. Por volta das 11, ela finalmente conseguiu cochilar, ainda vestida, com o lenço da avó apertado na mão. Os gritos a acordaram pouco depois da meia-noite, mas não eram os gritos habituais que ela já tinha se acostumado a ouvir à distância. Esses eram diferentes, mais altos, mais desesperados, misturados com palavras que ela não conseguia entender. Clara sentou na cama, o coração disparado. Um trovão explodiu tão perto que a casa inteira tremeu, e junto com ele veio outro grito, esse claramente de puro terror. Ela não pensou. Pegou uma vela, levantou da cama e correu em direção às escadas. Subiu os degraus de 2 em 2, a chama da vela tremendo perigosamente, seguindo os sons que vinham do segundo andar. A porta do quarto de Augusto estava entreaberta, e os gritos vinham de lá dentro. Clara empurrou a porta devagar, e o que viu partiu seu coração em pedaços. Augusto estava no chão, encostado na parede, os joelhos contra o peito, as mãos cobrindo os ouvidos. Ele balançava o corpo para frente e para trás, os olhos abertos, mas sem ver nada, perdido em algum lugar que só existia na memória dele. Gritava nomes que ela não conhecia. Marcos, sai de lá. Rodrigo, não, não, não. Eu dei a ordem, a culpa é minha. Cada trovão que caía lá fora parecia transportá-lo de volta para o inferno particular que ele reviveu todas as noites nos últimos 5 anos. Clara colocou a vela no chão e se aproximou devagar, como se estivesse chegando perto de um animal ferido. Ajoelhou-se na frente dele e chamou seu nome baixinho, mas ele não ouviu. Tentou de novo, mais alto, e nada. Então, sem pensar nas consequências, ela fez a única coisa que parecia certa naquele momento. Envolveu ele nos braços e o puxou contra seu peito, segurando firme mesmo quando ele tentou empurrá-la. Augusto lutou contra o abraço, os músculos tensos, as mãos tentando afastá-la, mas Clara não soltou. Repetia baixinho no ouvido dele, quase como uma oração. Você está em casa, você está seguro, a guerra acabou, eu estou aqui, eu não vou embora. Ela repetiu essas palavras dezenas de vezes, talvez centenas, enquanto a tempestade continuava rugindo lá fora. Aos poucos, muito lentamente, o corpo de Augusto foi relaxando. Os tremores diminuíram, a respiração foi ficando mais lenta, os punhos cerrados foram se abrindo. Ele parou de lutar contra o abraço e ficou ali, imóvel, a cabeça encostada no ombro de Clara, respirando o cheiro de sabão de coco e laranja que vinha dos cabelos dela. Ficaram assim por um tempo que nenhum dos dois saberia calcular, até que finalmente ele se afastou. Os olhos dele, antes perdidos no passado, agora estavam no presente, olhando para ela com uma mistura de confusão, vergonha e algo mais que Clara não conseguiu identificar. Ele abriu a boca para falar, mas a voz saiu rouca e quebrada.
Sai daqui. Clara se levantou devagar, as pernas dormentes de tanto tempo ajoelhada. Caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se e disse algo que Augusto jamais esperaria ouvir. Não tem nada para contar para ninguém. Todo mundo tem noites difíceis. Isso não faz de você um monstro, faz de você humano. Clara voltou para o quarto dela com as mãos tremendo tanto que mal conseguiu segurar a vela. Encostou-se na parede do corredor e escorregou até o chão, abraçando os próprios joelhos. As lágrimas vieram sem aviso, silenciosas, mas abundantes. Ela chorou por ele, pelo menino que sorria nas fotos e se transformou naquele homem destruído. Chorou por ela mesma, porque algo tinha mudado lá dentro daquele quarto, algo que ela não tinha pedido e não sabia como controlar. Aquele homem quebrado a afetou de uma forma que nenhum outro ser humano jamais tinha conseguido. E isso a assustava mais do que qualquer tempestade. Quando finalmente conseguiu voltar para a cama, já estava quase amanhecendo. A tempestade tinha passado, mas Clara sabia que o que aconteceu naquela noite era apenas o começo de algo muito maior. Clara nunca imaginou que um dia assinaria um documento que prenderia a um homem por um ano inteiro, trocando sua liberdade pela vida da pessoa que mais amava no mundo. Mas quando o telefone tocou naquela manhã de terça-feira e a voz do médico disse que Zilda tinha sido internada às pressas, com o coração falhando, ela soube que faria qualquer coisa mesmo. Venderia a alma se fosse preciso, e de certa forma, foi exatamente isso que ela fez. O que Clara não sabia era que Augusto Montenegro carregaria a culpa daquele contrato como mais uma cicatriz, essa invisível, mas talvez a mais dolorosa de todas. Tudo aconteceu rápido demais. Clara estava na cozinha preparando o almoço, quando Geraldo entrou com o telefone na mão e o rosto pálido. Era o Hospital de Três Corações. Dona Zilda tinha sofrido uma parada cardíaca durante a noite e estava na UTI, estável, mas crítica. O médico disse que a cirurgia não podia mais esperar, que era questão de dias, talvez horas. Clara sentiu as pernas fraquejarem e precisou se segurar na bancada para não cair. Desligou o telefone e ficou parada ali olhando para o nada, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Sua avó estava morrendo e ela estava presa numa mansão a 8 horas de distância. Sem pensar direito, Clara correu para o quarto e começou a jogar suas coisas na mala. As mãos tremiam tanto que ela mal conseguia dobrar as roupas. As lágrimas embaçavam sua visão, mas ela não parava. Não podia parar. Precisava ir, precisava estar lá, precisava fazer alguma coisa mesmo sem ter ideia do que. Foi assim que Augusto a encontrou. Ele tinha ouvido a comoção e desceu pela primeira vez em semanas. Parou na porta do quarto dela, ocupando quase todo o espaço com seu corpo grande, e perguntou com a voz grave o que estava acontecendo. Clara tentou responder, mas as palavras se misturaram com os soluços e saíram todas emboladas. Augusto entrou no quarto e fez algo inesperado. Segurou os ombros dela com firmeza, não com violência, mas com uma força que a obrigou a parar e olhar para ele. Disse para ela respirar, devagar, e contar o que estava acontecendo. Clara obedeceu. Respirou fundo uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e contou tudo. Contou sobre a avó doente, sobre a cirurgia que custava 80 mil reais, sobre o desespero que a trouxe até aquela mansão, sobre o medo de perder a única família que tinha no mundo. Contou chorando, soluçando, sem se importar se ele ia julgá-la fraca ou patética. Quando terminou, ficou esperando que ele dissesse alguma coisa, qualquer coisa. Augusto ficou em silêncio por um longo momento, os olhos fixos nela de uma forma que Clara não conseguia decifrar. Então ele disse, com uma calma que parecia custar esforço: "Eu pago. Tudo. Hospital, cirurgia, recuperação, o que for preciso." Clara piscou, sem entender. Perguntou por que ele faria isso, o que ele queria em troca. Augusto se afastou dela e caminhou até a janela, ficando de costas. Disse que tinha uma condição. Ela ficaria na mansão por mais 1 ano, contando a partir daquele dia, 12 meses completos, sem perguntas, sem tentar consertá-lo, sem tentar salvá-lo. Apenas ficaria. Clara sentiu o peso daquelas palavras como uma pedra no estômago,
Um ano era muito tempo, mas a vida da avó não tinha preço. Naquela mesma tarde, Renato Montenegro chegou à mansão. Clara o viu pela primeira vez quando ele desceu de um carro importado preto, vestindo terno azul marinho e sapatos que brilhavam como espelho. Era bonito, talvez bonito demais, com sorriso fácil e olhos que pareciam calcular o valor de tudo que viam. Augusto o tinha chamado para preparar o contrato, já que Renato era advogado e cuidava dos assuntos legais da família. Enquanto digitava as cláusulas no notebook, Renato olhava para Clara de um jeito que a fazia querer cruzar os braços sobre o peito. Perguntou de onde ela era, quanto tempo trabalhava ali, se gostava da mansão. As perguntas pareciam inocentes, mas havia algo por baixo delas que Clara não conseguia identificar. O contrato foi assinado na biblioteca, com Geraldo como testemunha. Clara leu cada linha antes de assinar, mesmo com as mãos tremendo. 12 meses de trabalho em troca de todos os custos médicos de Zilda, incluindo cirurgia, internação e recuperação. Se ela saísse antes do prazo, teria que devolver o valor total. Se ficasse até o fim, estaria livre e sem dívidas. Era simples, direto e completamente aprisionador. Ela assinou seu nome com a letra caprichada que a avó lhe ensinou, sentindo que estava entregando muito mais do que 12 meses da sua vida. Renato guardou o contrato na pasta, lançou um último olhar para Clara, que a fez sentir um calafrio, e foi embora prometendo visitar em breve para verificar como as coisas estavam andando. Depois que Renato saiu, Clara pediu para usar o telefone e ligou para o hospital. Passou quase 1 hora conversando com médicos, enfermeiras e finalmente com a própria Zilda, que estava fraca, mas consciente. Clara prometeu que ia ficar tudo bem, que o dinheiro da cirurgia estava garantido, que ela só precisava ficar forte e lutar. Quando desligou, estava exausta, mas aliviada. Foi então que passou pela biblioteca e ouviu vozes lá dentro. Parou sem querer e reconheceu Geraldo perguntando algo a Augusto. A voz do motorista era séria. Por que não simplesmente deu o dinheiro, patrão? Por que o contrato? O silêncio que se seguiu pareceu durar uma eternidade. Então a voz de Augusto veio, baixa e carregada de algo que parecia vergonha. Porque se eu só desse, ela iria embora. E eu não quero que ela vá. Outro silêncio. Augusto continuou, quase sussurrando. Ela merecia ter escolha. Eu tirei isso dela. Isso me faz igual aos monstros que eu combati a vida inteira. Clara se afastou da porta, com o coração batendo forte, sem saber o que fazer com o que tinha acabado de ouvir. Naquela noite, enquanto tentava dormir, ela percebeu que o homem que aprendera com um contrato era o mesmo que se odiava por ter feito isso, e isso mudava tudo. Clara nunca tinha contado a ninguém sobre o padrasto, nem para a avó Zilda, que a criou sem saber dos horrores que a neta carregava escondidos no peito. Aquele segredo era uma ferida que ela mantinha trancada no fundo da alma, coberta por sorrisos e canções, enterrada tão fundo que às vezes ela mesma esquecia que existia. Mas naquela noite, quando Renato Montenegro a encurralou na despensa, e ela sentiu o corpo inteiro congelar de pavor, o passado voltou com uma força brutal. E foi Augusto, o homem das cicatrizes, quem a salvou de reviver o pesadelo. O que nenhum dos dois esperava era que essa noite os aproximaria de uma forma que nenhum contrato poderia prever. Os meses foram passando numa rotina estranha, que aos poucos foi se tornando confortável. Clara continuava cuidando da casa, cozinhando, cantando baixinho enquanto trabalhava. Augusto continuava recluso no escritório, mas algo tinha mudado depois da noite da tempestade. Ele começou a descer para jantar, sempre em silêncio, sempre sentado na ponta oposta da mesa enorme, mas presente. Às vezes Clara pegava ele olhando para ela quando achava que não estava sendo observado. Outras vezes encontrava bilhetes na bandeja do café, não mais com ordens, mas com comentários curtos sobre a comida ou o tempo. Era quase como uma conversa, só que escrita e fragmentada. Geraldo percebeu a mudança e sorria discretamente quando via os dois no mesmo cômodo. Certa vez comentou com Clara que fazia 5 anos que não via o patrão comer na mesa de jantar.
5 anos que ele não descia do segundo andar para nada, além de buscar livros na biblioteca. Clara fingiu que aquilo não significava nada, mas o coração acelerava toda vez que ouvia os passos dele nas escadas. Ela não queria admitir nem para si mesma que estava começando a esperar por aqueles jantares silenciosos, por aqueles olhares que duravam 1 segundo a mais do que deveriam. Foi numa noite de sábado que Renato apareceu sem avisar. Clara estava na cozinha terminando de guardar a louça quando ouviu o barulho de carro na entrada. Pensou que fosse Geraldo voltando da cidade, mas quando a porta se abriu, era o sobrinho de Augusto que entrou, trazendo consigo o cheiro forte de bebida. Ele disse que veio resolver uns papéis, mas Augusto estava trancado no escritório e não respondia. Renato então foi para a cozinha, dizendo que ia esperar ali mesmo. Clara sentiu o desconforto imediato, mas tentou agir normalmente, oferecendo café, mantendo distância. Renato não aceitou o café. Em vez disso, começou a se aproximar, fazendo perguntas sobre ela, sobre sua vida, sobre por que uma menina bonita como ela estava desperdiçando a juventude naquela mansão com um homem desfigurado. Clara respondeu com monossílabos, tentando se afastar sem parecer rude. Mas ele continuava avançando. Quando ela se virou para sair da cozinha, ele segurou o braço dela com força e a puxou para perto. Disse que sabia que ela tinha assinado um contrato, que estava presa ali, e que poderia fazer a vida dela muito mais fácil se ela fosse simpática com ele. O hálito dele cheirava a uísque, e a mão que apertava o braço dela era firme demais. O mundo de Clara escureceu nas bordas. De repente ela não estava mais na cozinha da mansão. Estava de volta aos 13 anos. No quartinho dos fundos da casa da mãe, com o padrasto trancando a porta e dizendo que ela precisava ser boazinha. O corpo dela travou completamente, os músculos paralisados pelo terror antigo que nunca tinha ido embora. Ela queria gritar, queria correr, mas não conseguia fazer nada além de tremer enquanto Renato aproximava o rosto do dela. Foi então que algo explodiu. Um rugido de fúria pura cortou o ar, e de repente Renato não estava mais segurando ela. Augusto tinha aparecido do nada, agarrado o sobrinho pelo colarinho e jogado contra a parede com uma força que fez os pratos do armário chacoalharem. Augusto segurava Renato prensado na parede, o antebraço contra a garganta dele, os olhos verdes queimando com uma raiva que Clara nunca tinha visto. A voz dele saiu baixa, controlada, mas carregada de uma ameaça que gelava o sangue. Se você encostar nela de novo, eu quebro cada osso da sua mão. Se você olhar para ela de novo, eu arranco seus olhos. Se você sequer respirar perto dela de novo, eu faço você desejar nunca ter nascido. Estamos entendidos? Renato tentou balbuciar alguma coisa, mas Augusto apertou mais o braço contra a garganta dele até ele concordar com a cabeça. Então soltou o sobrinho, que escorregou pela parede tossindo, e apontou para a porta. Renato saiu sem olhar para trás, e segundos depois o barulho do carro se afastando cortou o silêncio. Clara ainda estava paralisada no mesmo lugar, os braços cruzados sobre o peito, o corpo tremendo incontrolavelmente. Augusto se virou para ela e o rosto dele mudou completamente, a raiva dando lugar a uma preocupação que ela nunca tinha visto ali. Ele se aproximou devagar, as mãos levantadas como se mostrasse que não era ameaça, e perguntou se ela estava bem. Clara tentou responder, mas em vez de palavras saiu um soluço, e então tudo veio como uma represa que finalmente se rompe. Ela contou sobre o padrasto, sobre os 2 anos de inferno entre os 13 e os 15, sobre como ele entrava no quarto dela à noite enquanto a mãe trabalhava, sobre o medo que a fazia dormir com uma faca debaixo do travesseiro. Contou que nunca deixou nenhum homem chegar perto desde então, que sua pureza não era inocência, era armadura. Contou chorando, tremendo, e Augusto ouviu tudo em silêncio, os punhos cerrados tão forte que os nós dos dedos ficaram brancos. Quando ela terminou, exausta e envergonhada, esperando que ele a olhasse com pena ou nojo, Augusto fez algo que a desarmou completamente. Ele estendeu a mão aberta, palma para cima, e deixou ali no ar entre eles. Não disse nada. Não se moveu. Apenas ofereceu aquela mão cheia de cicatrizes como uma promessa silenciosa. Clara olhou para a mão dele por um longo momento,
o coração batendo tão forte que parecia querer escapar do peito. Então, devagar, como quem toca algo sagrado, ela colocou a mão dela sobre a dele. Ficaram assim em silêncio, os dedos entrelaçados, enquanto a lua entrava pela janela da cozinha e banhava os dois de luz prateada. Não houve beijo, não houve declaração, não houve nada além daquele toque. Mas naquele momento, Clara soube que tinha encontrado algo que passou a vida inteira procurando sem saber. E Augusto, pela primeira vez em 5 anos, sentiu que talvez existisse um motivo para continuar vivendo. Clara nunca entenderia por que Augusto se transformou em outra pessoa nos dias que se seguiram àquela noite na cozinha. O homem que segurou sua mão com tanta ternura, que a defendeu com fúria de leão, simplesmente desapareceu. Em seu lugar surgiu uma versão ainda mais fria, mais distante, mais cruel do que o Augusto que ela conheceu no primeiro dia. As palavras dele cortavam como navalhas, os olhares evitavam os dela como se ela fosse invisível, e os jantares juntos acabaram sem explicação. Clara chorou escondido por noites seguidas, sem entender o que tinha feito de errado. Mas a verdade era que Augusto não estava fugindo dela. Estava fugindo de si mesmo, do medo de destruir a única coisa boa que tinha aparecido em sua vida. Tudo mudou de uma hora para outra. Na manhã seguinte ao incidente com Renato, Clara acordou esperando encontrar o Augusto que segurou sua mão. Em vez disso, encontrou um bilhete na bandeja do café com letras duras e secas. A partir de hoje, deixe as refeições na porta. Não preciso de companhia. Clara leu aquelas palavras 3 vezes, tentando encontrar algum sentido. Achou que talvez ele precisasse de espaço depois de tudo que aconteceu, que logo as coisas voltariam ao normal. Mas os dias foram passando e a situação só piorava. Augusto não descia mais para jantar, não deixava mais bilhetes com comentários sobre a comida, não aparecia mais nos corredores. Uma semana depois, Clara finalmente o viu. Estava limpando a biblioteca quando ele entrou sem perceber que ela estava ali. Quando seus olhos se encontraram, ela sorriu por instinto, aliviada por vê-lo. Mas o rosto dele se fechou como uma porta batendo. Ele disse com uma frieza que a fez estremecer que ela era apenas uma funcionária e que deveria se lembrar disso. Disse que o que aconteceu na cozinha foi um erro, que ele não precisava de ninguém sentindo pena dele, muito menos de uma menina que não sabia nada sobre a vida. Cada palavra era uma facada. Clara sentiu os olhos arderem, mas se recusou a chorar na frente dele. Respondeu apenas, "Sim, senhor", e saiu da biblioteca com a pouca dignidade que conseguiu juntar. Os dias que se seguiram foram os mais difíceis desde que Clara chegou à mansão. Ela fazia seu trabalho mecanicamente, sem cantar, sem assobiar, sem colocar flores nos vasos. A casa voltou a parecer um túmulo, e ela se sentia sendo enterrada junto. Geraldo percebeu a mudança e tentou conversar, mas Clara não conseguia falar sobre aquilo sem chorar. Foi então que o motorista decidiu contar a verdade. Chamou Clara para tomar café na cozinha, e com a voz pesada de quem carrega segredos há tempo demais, contou sobre Marina, a ex-noiva de Augusto. Geraldo contou que Augusto e Marina estavam juntos há 3 anos, quando aconteceu a emboscada que matou os homens dele. Augusto foi o único sobrevivente, mas ficou preso nos destroços por quase 2 dias antes do resgate. As queimaduras e os estilhaços destruíram metade do corpo dele. Quando finalmente o trouxeram para o hospital, Marina foi visitá-lo. Geraldo estava lá e viu tudo. Marina entrou no quarto, olhou para o rosto de Augusto e deu 2 passos para trás. Disse que não conseguia, que não era isso que ela tinha assinado, que ele não era mais o homem por quem ela se apaixonou. Tirou o anel de noivado e deixou na mesa de cabeceira. Augusto não disse uma palavra, apenas ficou olhando enquanto ela ia embora. Nunca mais foi o mesmo depois disso. Clara ouviu tudo com o coração apertado. Agora entendia por que ele a afastava. Por que tinha tanto medo de deixar alguém se aproximar. Ele esperava ser abandonado. Acreditava que era inevitável, que qualquer pessoa que visse quem ele realmente era, acabaria fugindo como Marina fugiu. A frieza, a crueldade, as palavras duras, tudo era armadura. Tudo
Era proteção contra uma dor que ele não suportaria sentir de novo. Clara agradeceu Geraldo, foi para o quarto e sentou na cama, pensando. Uma parte dela queria respeitar a decisão dele, ir embora quando o contrato acabasse e nunca mais olhar para trás. Mas outra parte, uma parte mais forte, se recusava a desistir. Naquela noite, Clara tomou uma decisão. Se ele queria que ela fosse embora, ela iria. Mas não sem antes dizer o que precisava ser dito. Arrumou a mala em silêncio, dobrou cada peça de roupa com cuidado, guardou o lenço da avó no bolso do casaco. Quando terminou, desceu as escadas carregando a mala, atravessou a sala e chegou até a porta da frente. Geraldo a viu do corredor e perguntou o que ela estava fazendo. Clara respondeu que estava indo embora, que não ia ficar onde não era querida. A mão dela tocou a maçaneta. Ela girou o metal frio e então parou. Clara ficou parada ali por um longo momento, olhando para a porta fechada, sentindo o peso da mala na mão. Pensou na avó que estava se recuperando por causa do dinheiro de Augusto. Pensou nas flores que ela tinha plantado no jardim abandonado. Pensou nos bilhetes trocados, no bolo de laranja, na mão dele segurando a dela. Pensou no homem que gritava à noite chamando nomes de soldados mortos, no menino que sorria nas fotos antigas, no general que preferia ser odiado a ser abandonado de novo. Então soltou a mala no chão e subiu as escadas em direção ao quarto dele. Não bateu na porta, apenas abriu e entrou. Augusto estava sentado na poltrona perto da janela, o rosto escondido nas sombras. Ele mandou ela sair, a voz cansada, quase derrotada. Mas Clara não saiu. Ela caminhou até ficar na frente dele e disse, com a voz firme apesar das lágrimas que escorriam pelo rosto: "Você me afasta porque acha que está me protegendo. Mas eu não preciso de proteção. Eu não sou Marina. Eu vi o pior dos homens e não fugi. Eu vi suas cicatrizes e não fugi. Você é só alguém que esqueceu como ser amado. Mas eu não vou embora. Eu escolhi ficar. E você vai ter que aprender a lidar com isso." Augusto não respondeu. Mas quando Clara virou as costas para sair, ele disse baixinho, quase um sussurro: "Por que você não tem medo de mim?" Clara parou na porta e respondeu sem se virar: "Porque monstros de verdade não choram o nome dos homens que não conseguiram salvar." Clara nunca esqueceria o momento em que seus lábios tocaram a primeira cicatriz no rosto de Augusto Montenegro. Ele tremeu como se tivesse levado um choque. O corpo inteiro rígido, os olhos fechados com força, como quem espera uma dor que não veio. Mas ela não parou. Beijou cada marca, cada linha retorcida, cada pedaço de pele que o mundo chamava de monstruoso. E quando finalmente chegou aos lábios dele, sentiu as lágrimas que escorriam pelo rosto dele se misturarem com as suas. Naquela noite, duas pessoas quebradas se tornaram uma só. E nenhum dos dois seria o mesmo depois disso. As palavras de Clara ficaram ecoando na cabeça de Augusto por dias. Monstros de verdade não choram o nome dos homens que não conseguiram salvar. Ninguém nunca tinha dito algo assim para ele. Ninguém nunca tinha olhado além das cicatrizes, além da frieza, além das paredes que ele construiu. Ele não sabia o que fazer com aquela menina que se recusava a ir embora, que enfrentava sua raiva com lágrimas e coragem em partes iguais. Pela primeira vez em 5 anos, Augusto começou a questionar a sentença que tinha imposto a si mesmo. Talvez não merecesse amor, mas e se alguém quisesse amá-lo mesmo assim? Na quinta-feira daquela semana, Padre Antônio fez sua visita mensal à mansão. Era um homem de 60 anos, cabelos totalmente brancos, olhos bondosos que pareciam enxergar a alma das pessoas. Tinha sido amigo da mãe de Augusto desde a infância e era o único que conseguia conversar com o general sem ser expulso aos gritos. Os dois se sentaram na biblioteca e Padre Antônio percebeu imediatamente que algo estava diferente. Augusto parecia inquieto, perturbado, vivo de uma forma que o padre não via há anos. Perguntou o que estava acontecendo. Augusto demorou para responder, mas finalmente contou sobre Clara. Padre Antônio ouviu tudo em silêncio, os dedos entrelaçados, o rosto sereno. Quando Augusto terminou, o padre ficou quieto por um longo momento.
Então disse algo que atravessou todas as defesas do general. Meu filho, você não tem medo de que ela te rejeite. Você tem medo de que ela te aceite. Porque se ela te aceitar, você vai ter que parar de se punir. E você não sabe quem é sem a punição. Augusto sentiu as palavras como um soco no estômago. O padre continuou, a voz suave, mas firme. Sua mãe me disse uma vez que você sempre foi corajoso demais para o próprio bem. Coragem não é só enfrentar balas, Augusto. Às vezes, coragem é deixar alguém te amar. Naquela noite, Clara estava no quarto relendo uma carta que a avó tinha mandado pelo correio. Zilda estava se recuperando bem, já conseguia andar pela casa e escreveu 3 páginas contando as novidades da cidadezinha. Clara sorria enquanto lia, o coração mais leve por saber que a avó estava melhorando. Foi então que ouviu batidas na porta. Não eram as batidas firmes de Geraldo, nem as apressadas de quem traz notícias urgentes. Eram batidas hesitantes, quase tímidas. Ela abriu a porta e encontrou Augusto parado ali, vestindo uma camisa branca simples, o rosto parcialmente iluminado pela luz do corredor. Ele não disse nada, apenas ficou parado, olhando para ela com uma expressão que Clara nunca tinha visto antes. Vulnerabilidade, medo, esperança. Tudo misturado nos olhos verdes que normalmente eram tão frios. Clara também não disse nada, apenas deu um passo para trás, abrindo espaço para ele entrar. Augusto hesitou por um segundo, que pareceu durar uma eternidade. Então cruzou a soleira da porta e fechou atrás de si. O quarto ficou em silêncio, apenas a respiração dos dois e o som dos grilos lá fora. Clara podia ouvir o próprio coração batendo tão alto que tinha certeza de que ele também ouvia. Foi Clara quem se moveu primeiro. Ela se aproximou devagar, os passos pequenos e deliberados, até estar perto o suficiente para sentir o calor do corpo dele. Levantou a mão e tocou o rosto de Augusto, o lado das cicatrizes, sentindo sob os dedos cada textura irregular, cada marca da dor que ele carregava. Ele fechou os olhos e estremeceu, mas não se afastou. Então Clara fez o que seu coração pedia desde a noite em que segurou a mão dele na cozinha. Ficou na ponta dos pés e beijou a cicatriz que cortava a sobrancelha dele. Depois beijou a que descia pela bochecha. Depois a que puxava o canto do olho. Cada beijo era uma declaração silenciosa, uma promessa sem palavras. Quando finalmente chegou aos lábios dele, Augusto já estava chorando. As lágrimas escorriam pelo rosto, molhando os dedos de Clara, e ele não fazia nenhum esforço para escondê-las. O beijo foi suave no início, hesitante como 2 estranhos aprendendo uma língua nova. Mas então algo se rompeu, uma represa que segurava 5 anos de solidão, e o beijo se tornou urgente, desesperado, faminto. As mãos dele encontraram a cintura dela, as mãos dela encontraram os cabelos dele, e o mundo lá fora deixou de existir. Quando finalmente se separaram para respirar, Augusto encostou a testa na dela e sussurrou: "Eu não mereço você." Clara sorriu com os lábios ainda tocando os dele, e respondeu: "Então passe o resto da vida tentando merecer." Naquela noite, Clara se entregou pela primeira vez. Não por obrigação, não por contrato, não por medo, por escolha, por amor. Augusto a tratou como se ela fosse feita de cristal. Cada toque uma pergunta, cada beijo um pedido de permissão. E Clara descobriu que a intimidade não precisava ser assustadora quando se estava com a pessoa certa. Quando o sol começou a nascer e os primeiros raios de luz entraram pela janela, os dois estavam deitados abraçados, os corpos entrelaçados, os corações batendo juntos. Augusto acariciava os cabelos dela e disse, com a voz ainda rouca: "Você me assusta mais do que qualquer guerra." Clara riu baixinho e respondeu: "Bom, você também me assusta. Acho que estamos quites." Pela primeira vez em 5 anos, Augusto riu de verdade. E Clara soube que tinha encontrado seu lugar no mundo. Nos braços de um homem que o mundo chamava de monstro, mas que ela sabia ser apenas alguém que precisava lembrar como era ser humano. Clara nunca imaginou que um dia estaria diante de dezenas de câmeras, com microfones apontados para seu rosto e repórteres gritando perguntas sobre um homem que ela amava mais do que a própria vida.
O escândalo tinha estourado na manhã anterior, quando todos os jornais do país acordaram com a mesma manchete sensacionalista. General Herói mantém jovem empregada em contrato de servidão. As fotos mostravam a mansão, mostravam o rosto desfigurado de Augusto, mostravam Clara entrando na propriedade meses atrás. A história estava distorcida, pintada com cores de abuso e exploração. E Clara sabia exatamente quem tinha plantado aquela mentira. Mas o que Renato Montenegro não esperava era que a menina humilde do interior de Minas tivesse coragem suficiente para enfrentar o país inteiro. Tudo começou 3 dias antes, quando Renato apareceu na mansão exigindo falar com o tio. Augusto o recebeu na biblioteca e a conversa logo se transformou em discussão. Renato queria que o tio assinasse uma procuração, passando todos os negócios da família para ele administrar, alegando que Augusto não estava em condições mentais de cuidar do próprio patrimônio. Augusto recusou. Renato então jogou a cartada final, dizendo que sabia sobre o relacionamento dele com a empregada, que tinha cópias do contrato e que se Augusto não cooperasse, o Brasil inteiro saberia que tipo de homem ele era. Augusto mandou o sobrinho embora e jurou que se ele tentasse qualquer coisa, destruiria a carreira dele. Mas Renato não era de ameaças vazias. 2 dias depois, a bomba explodiu. Clara acordou com Geraldo batendo na porta do quarto, o rosto pálido como papel. Ele mostrou o celular com as notícias, os comentários nas redes sociais, os pedidos de investigação. A mansão estava cercada por vans de televisão e repórteres que gritavam perguntas para qualquer um que aparecesse nas janelas. Clara sentiu o mundo girar. Procurou Augusto e o encontrou no escritório sentado no escuro, olhando para o nada. Ele disse que ela deveria ir embora, que não precisava ter o nome dela destruído junto com o dele. Disse que o contrato seria anulado, que ela estava livre, que poderia voltar para a vida dela e fingir que nunca tinha conhecido ele. Clara ouviu tudo em silêncio, então caminhou até ele, ajoelhou-se na frente da poltrona e segurou o rosto dele com as 2 mãos, obrigando-o a olhar para ela. Disse que não ia a lugar nenhum. Disse que não tinha vergonha de nada que tinham vivido. Disse que se ele achava que ela ia fugir na primeira dificuldade, então ele ainda não a conhecia de verdade. Augusto tentou argumentar, mas Clara o calou com um beijo. Quando se separaram, ela disse que ia resolver aquilo. Ele perguntou como. Ela sorriu e respondeu que às vezes as batalhas mais importantes não eram vencidas com armas, mas com a verdade. Naquela tarde, Clara saiu pela porta da frente da mansão e caminhou em direção aos repórteres. Geraldo tentou impedi-la. Augusto gritou da janela para ela voltar, mas ela continuou andando. Os jornalistas cercaram ela como abutres, enfiando microfones no rosto dela, disparando perguntas. Clara esperou que o barulho diminuísse um pouco e então começou a falar. A voz dela era firme, mais firme do que ela mesma esperava. Ela contou a verdade. Contou sobre a avó doente, sobre o desespero, sobre o emprego que ninguém queria. Contou sobre o homem que todo mundo chamava de monstro, mas que pagou uma cirurgia de 80 mil reais para salvar uma velha senhora que nunca tinha visto. Contou sobre os pesadelos, sobre os soldados mortos, sobre as cicatrizes que não estavam apenas no corpo dele. A voz de Clara tremeu apenas uma vez, quando ela disse a frase que seria repetida em todos os telejornais daquela noite. Eu não fui comprada. Eu não fui escravizada. Eu escolhi ficar. E escolhi amar um homem que o mundo chamou de monstro, mas que me mostrou mais gentileza e mais respeito do que todos os homens bonitos e perfeitos que eu conheci na vida. Augusto Montenegro é um herói. Não porque foi para a guerra, mas porque sobreviveu a ela, e mesmo assim ainda é capaz de amar. Se isso é crime, então me prendam junto com ele. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Os repórteres, pela primeira vez, não tinham perguntas. Clara virou as costas e caminhou de volta para a mansão. Quando chegou à porta, viu Augusto parado ali, os olhos cheios de lágrimas, olhando para ela como se a visse pela primeira vez. Augusto fez algo que não fazia há 5 anos. Ele saiu,
Atravessou a porta da mansão, desceu os degraus da entrada e caminhou em direção a Clara sob a luz do sol da tarde. As cicatrizes completamente expostas, sem sombras para escondê-las, sem portas para se refugiar. Os repórteres enlouqueceram, as câmeras dispararam, os flashes explodiram. Mas Augusto não olhou para nenhum deles. Ele olhou apenas para Clara. Quando chegou até ela, segurou o rosto dela com as duas mãos e a beijou ali diante do Brasil inteiro, diante das câmeras, diante do mundo que tinha tentado destruí-los. Foi o beijo mais longo e mais bonito que Clara já tinha recebido. Quando se separaram, ela estava chorando e rindo ao mesmo tempo. Um mês depois, a capela da mansão, que estava fechada há mais de uma década, foi reaberta para uma cerimônia pequena e íntima. Padre Antônio celebrou o casamento, com Geraldo como padrinho de Augusto e Dona Zilda, finalmente recuperada e mais forte do que nunca, como madrinha de Clara. A avó chorou durante a cerimônia inteira, mas eram lágrimas de felicidade. Antes de Clara caminhar até o altar, Zilda segurou o rosto da neta e disse com a voz embargada: "Eu te mandei para o deserto encontrar quem precisava de água. Não sabia que você também ia florescer, minha filha." Clara usava um vestido simples de renda branca e, preso ao buquê de flores do jardim que ela mesma tinha ressuscitado, estava o lenço bordado que atravessou 3 gerações de mulheres da família. A última cena daquela história aconteceu no jardim da mansão, no fim da tarde do dia do casamento. O sol se punha atrás das montanhas, pintando o céu de laranja e rosa, e Clara e Augusto estavam sentados no banco de pedra debaixo da velha mangueira que ela tinha salvado da morte meses atrás. As flores que ela plantou coloriam cada canto, as borboletas voavam de um lado para outro, e os passarinhos cantavam como se celebrassem junto com eles. Augusto olhou para a esposa e disse, a voz suave: "Você não curou minhas cicatrizes." Clara sorriu e encostou a cabeça no ombro dele. "Eu nunca quis curar. Só queria que você parasse de escondê-las de mim." Augusto sorriu. Um sorriso de verdade, sem sombras, sem dor, sem medo. O primeiro sorriso assim em mais de 5 anos. E Clara soube naquele momento que tinha valido a pena cada lágrima, cada noite difícil, cada momento de dúvida. Porque às vezes Deus realmente coloca a gente no deserto para encontrar quem mais precisa de água. E às vezes, no meio do deserto, a gente também encontra o amor da nossa vida.